A Carla Zambelli, mais uma vez, faz uma lambança e consegue atrapalhar a direita. Será que ela seria a Janja da direita? Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. E a gente vai ver aqui sobre o que está acontecendo. Carla Zambelli foge e vira estorvo internacional para Bolsonaro. E eu digo assim, faz lambança mais uma vez, porque eu já havia criticado anteriormente, nas vésperas da eleição do Bolsonaro, que era uma eleição assim, importante, ela já havia sido eleita, porque era já no segundo turno. E aí o que acontece? Aí ela sai correndo, dando tiro pro alto, perseguindo uma pessoa. Olha o tamanho do absurdo. E parece que ela é CAC, não é, ela não tem o porte de arma de verdade. Então ela não podia sair assim, ah não, tava com a arma aqui e tal, porque eu tenho porte. Não é assim que funciona. E aí foi uma lambança. Tem muita gente que fala que Bolsonaro acabou sendo derrotado por conta disso. É muito difícil a gente realmente pegar assim e falar que foi por conta desse fato, mas contribuiu sim. Foi um dos pontos que atrapalhou a eleição do Bolsonaro. Aí a gente fica assim, poxa, a gente quer acreditar que foi só um vacilo, né? Não, no calor da hora ali, ela ficou desesperada, né? Normalmente a gente tende a se proteger, se defender, fugir, né? Ela não, ela saiu perseguindo a pessoa, então fica muito difícil se convencer disso. Agora, mais uma vez, aí o que é o entorno principal desse detalhe? Ela contratou um hacker que é envolvido com esse pessoal aí da esquerda e tudo, para poder ter a questão de delações e tudo, dizendo ela, foi pra mexer no site dela, ela tinha contratado o cara, e aí esse cara foi e colocou um mandato de prisão contra o Xandão lá, no sistema. Ou seja, uma nítida invasão de um sistema que é um sistema federal. Isso é um problema muito sério. Como que ela vai se envolver com esse tipo de cara? Porque, por mais que ela tivesse a melhor das intenções, não que o cara é profissional, que ele sabe como invadir, a gente vai ter informações lá da esquerda e tal, onde que ela estava com a cabeça? E aí, até então, ela estava sendo investigada sobre essa questão da invasão, e não sei se foi exatamente na primeira instância, mas ela tinha sido condenada a 10 anos de prisão. E aí o que acontece? Nessa viagem para os Estados Unidos, ela pega e faz uma declaração que está sendo perseguida e agora ela vai para a Itália, que ela tem cidadania, e com a certeza de que não vai ser deportada. E a gente sabe que a história não é bem por aí, né? Enfim, e aí o que a gente vê? Essa situação começa a ficar complicada, porque aí a gente vê o caso do Eustáquio. Ele, por questão assim, de palavras, né? Ele foi perseguido, realmente foi preso. O Alan dos Santos também. Ele tinha o Terça Livre, que tinha uma audiência muito grande. E o que acontece? O Xandão, mais uma vez, não gostou do que ele estava falando, mandou confiscar tudo. Aí a sorte foi que o Alan dos Santos conseguiu ainda ir para os Estados Unidos e conseguiu se exilar por lá. Agora, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, com nenhum mandado de prisão, nada, ele foi lá para realmente articular. E aí ela quer se comparar com esse pessoal. Isso acaba fragilizando, acaba tornando mais. Fica mais difícil comprovar que, olha só, tá perseguindo. É claro, existe perseguição? Existe perseguição. Estão perseguindo o pessoal da direita, tudo? Claro que sim. Mas nesse caso aqui, não fica tão evidente. A gente pode afirmar com certeza que ela estava errada nessa situação? Não dá para afirmar. Então pode ser que ela realmente foi ingênua e tinha contratado o cara realmente para a questão do site. Pode ser, né? Mas tudo acaba implicando o contrário, né? E a gente vê aqui, eu achei interessante algumas das palavras, a diferença entre Eduardo Bolsonaro e Zambelli é que ele não está réu em um processo. Sua presença em território norte-americano cumpre uma função geopolítica articulada. Ele não foi aos Estados Unidos numa aventura desesperada, ainda que se comporte como perseguido. E, obviamente, sua conduta por lá está alinhada com uma estratégia claramente desenhada no exterior, articulando com trumpistas e exercendo lobby junto ao Partido Republicano contra membros do STF. Ele se projeta no cenário internacional do Brasil com vistas a 2026, e é evidente a sinalização de que pode ser ungido como candidato em substituição ao pai inelegível. Isso aqui é um ponto muito importante. Zambelli, por outro lado, está por conta própria. Nem o PL sabia de sua decisão de sair do país. Talvez haja até certo receio de como se dará sua conduta no exterior. Pode, inclusive, acabar dividindo atenções com Eduardo Bolsonaro, diminuindo seu protagonismo como principal denunciador de que seria uma ditadura togada em curso no país. E isso, obviamente, não é de interesse nem dele e nem de Jair Bolsonaro. Ou seja, mais uma lambança que ela vem fazendo, dividindo opiniões, dividindo holofote. Com essa situação dela, já não fica tão evidente. Isso dá munição para o Xandão também, né? Porque se vierem a interpelar ele, o pessoal do exterior vier falar que ele tá perseguindo as pessoas e não tem razão, ele pode pegar e apresentar o caso dela. Olha só, não houve uma invasão, estava sendo investigada aqui e ela resolveu fugir.
É claro que para ela pode ser uma saída talvez, né, interessante, né, ela fugiu, então ela não vai ser, perseguida penalmente aqui por conta disso. E utilizando todo esse caso de perseguição e tudo, como existem outros casos lá fora de exilados, aí ela quer se colocar também como uma exilada. Então ela se aproveita dessa situação e não soma em absolutamente nada. Com uma ordem de prisão preventiva expedida contra ela, Zambelli agora é oficialmente uma fugitiva, e não por qualquer suposto delito de opinião. Ela participou ativamente de uma invasão hacker no sistema de justiça com vistas a expedir um documento falso contra uma autoridade constituída. Então isso aqui é bastante problemático. Agora, é claro, existe a perseguição? Claro que existe a perseguição, né? Ela pode ter feito essas lambanças, ser toda destrambelhada aí, mas Moraes bloqueia redes sociais do Zambelli e o do filho e da mãe da deputada. Ministro do STF deu 2 horas para o Getter, Meta, LinkedIn, TikTok, X, Telegram e YouTube bloquearem as contas sob pena de multa diária de 100 mil. É um tremendo de um absurdo. Não existe nada na legislação brasileira que possa dar algum fundamento, alguma base para esse tipo de coisa. Tanto que são sempre penas elevadas, mas aonde que ele tirou essa dosimetria? Por qual razão? A filha, a mãe, o que tem a ver? Se ela começasse a utilizar dessas redes sociais, falando coisas, repostando algumas coisas da própria Zambelli, podia tentar justificar falando que não, é a Zambelli que tá utilizando, por isso que tá repostando tudo. Mas depois, agora, preventivamente, o que tem a ver? Como que você vai punir uma pessoa pelo crime de outra pessoa, por um suposto crime de outra pessoa? Então, é muito absurdo. A gente vê aqui que fica escancarado. Infelizmente, né, ela acabou dando margem para essa situação. A gente fica muito chateado com uma situação dessa. Ela vem reiteradamente fazendo besteira, fazendo lambança. Ela podia estar mais alinhada com a questão do grupo, a questão do PL, mas parece que ela só quer chamar a atenção. Ela fica buscando formas de chamar a atenção e de ter os holofotes para si, ao invés de tentar fazer realmente um trabalho conciso. E agora, mais essa lambança, né, que está prejudicando ela. A gente não queria que isso estivesse acontecendo. A gente não queria que ela tivesse esse envolvimento com esse hacker porque não tinha um propósito nenhum. Mas infelizmente, hoje o que a gente vê é isso, né? Vamos ver qual que vai ser o desenrolar dessa história aí. Que as chances dela ser deportada, sim, são grandes. Bom, gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto. Você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.